E vamos começar agora a parte de cidade. E começando mostrando isso daqui, ó, Onix. Não é à toa que esse carro foi líder muito tempo, né? A Chevrolet soube vender o carro, né? A Chevrolet fez bastante aquele negócio de, a tabela é isso, mas ó, na promoção tá isso, tá? Então fez facilidades de compra. Tem até um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Mas focando aqui no carro, né, no comportamento do carro, o que são as coisas que mais me chamaram a atenção na hora de rodar desse carro? Eu achei ele sim mais duro que o modelo anterior. Eu achei ele um pouco mais direto. Pode ser culpa talvez do tamanho da roda, com o perfil do pneu. Pode ser realmente o ajuste diferenciado, né? Porque como eu falei, insisto, esse carro, assim, não parece que não tem nada do modelo anterior, né? Ele realmente parece que foi um carro que desenvolveram lá fora e falaram, desse carro aqui encaixa perfeitamente no Brasil como o Onix. O comportamento, né, como eu falei, ele é um pouquinho mais duro, então você vai sentir na cidade talvez um pouco de incômodo. O modelo anterior, principalmente na parte frontal, né, ele dá uma absorção boa. Na traseira, para compensar, né, para ele não ficar aquele carro que quando enche afunda, ele realmente já era um pouquinho duro, não muda muito. Talvez aí na câmera dê para ver como que a câmera chacoalha, é mais ou menos o que vocês vão sentir, né, no corpo andando no carro. Então sim, ele não absorve, não está muito longe de ser aquele tipo de suspensão que a gente, por exemplo, encontra no Argo, né, encontra mais ou menos na linha Fit, né, o próprio Punto ali, ó, tinha uma suspensão um pouco mais confortável. A direção é extremamente leve para a cidade, muito confortável, o típico carro que realmente não vai cansar de andar. Eu até comecei o vídeo nesse trecho porque realmente é o trecho que eu sempre pego, né, todo dia eu pego, e é sempre essa, sabe, um asfalto em cima do outro, um asfalto em cima do outro, que é aquele típico asfalto de cidade brasileira, né, que não tem esse negócio de, vamos passar tudo de novo. Não, vamos jogar 50 camadas de asfalto uma em cima da outra para tampar só o buraco e boa. Então não tem situação melhor para mostrar para vocês o que você vai passar nesse carro do que passar nesse tipo de rua, né? Realmente dá para sentir aí pela câmera, eu tô vendo aqui na filmagem que fica bem claro o tanto que esse carro sente. Agora em questão de economia, pô, Fernando, é um carro econômico? Sim, ele é muito econômico. Esse carro, esse 1.0 turbo dele, assim, casou perfeitamente comparado a 1.4, né, antigo. Pô, não tem nem comparação. Então, não que o 1.4 antigo seja gastão, mas pô, aqui você tem desempenho, que é outra coisa que eu preciso elogiar absurdamente. Esse carro tem desempenho. Você tem que até acostumar a ter o PM extremamente leve, porque ele é muito sensível, ou seja, qualquer pisadinha, um pouquinho a mais, ele já puxa a marcha, já quer correr, sabe? Ele parece aquele carro desesperado, que ele quer performance, ele quer te mostrar, né, que ele é turbo, que ele tem força. Então às vezes até chega a incomodar um pouco essa maneira, né, de que ele sempre realmente está querendo entregar o máximo. Eu achei que o pedal do acelerador podia ser um pouquinho mais leve, né, nessa sensibilidade, para realmente entender, falar, quando eu quero realmente, né, eu quero reduções, ele entenda que eu vou dar mais pé do que ele está dando aqui. Então é uma coisa também que eu tenho a reclamar. Outra coisa que, assim, não me agradou 100% foi a questão do câmbio, tá? O câmbio, ele não é aquele câmbio fino, sabe? Que você não sente as trocas. Ele tem ainda um pouquinho de tranco. E eu achei estranho porque o próprio Spin, né, que a gente testou não faz muito tempo aqui no canal, não tem essa troca tão assim marcante. E eu acredito que às vezes a troca é perceptível até por essa questão do turbo, da impressão que como ele reduz, né, ele enche o turbo, então esse delay, essa junção do delay, da troca tal, é mais perceptível nesse carro do que, por exemplo, a Spin, que também usa um câmbio automático de 6 marchas aqui na linha Chevrolet. Então, assim, não que seja um câmbio terrível, nossa, insuportável, mas em algumas situações o câmbio sim entrega um comportamento um pouco estranho. Outra coisa, estamos parados aqui, vibração. A vibração é curiosa porque a vibração não parece ser padronizada. Neste momento eu tô com a sensação de estar num carro 4 cilindros normal. Mas em alguns momentos, parece que quando o carro está mais inclinado, dependendo do jeito, talvez a própria injeção, mais frio, mais quente, o motor, ele vibre um pouquinho mais. Então, em algumas situações sim, quando você estiver parado, você vai sentir ele vibrar um pouquinho mais. Mas agora, exatamente nesse momento, eu não senti nada, parecia que eu estava num carro 4 cilindros. Então, realmente é uma coisa que sim, motores 3 cilindros tendem a vibrar mais. Agora, eu não sei o porquê da Chevrolet, né, ter feito esse motor que oscila, né? Ele não é meio que padronizado. Tem hora que vibra mais, tem hora que vibra menos.
Agora em movimento você não sente, realmente em momento nenhum que você tá andando normal assim, né, você vai sentir que o carro tá, ó, vibrando, né, por ser 3 cilindros. Em momento nenhum eu tive essa percepção. Então nesse sentido eu achei ele muito de boa. Mas agora, né, como esse vídeo é o mais rápido, eu não posso ficar enrolando muito, mas é basicamente isso. Então, a suspensão um pouquinho mais dura que os outros carros, sim, eu achei ele um pouco mais duro que o anterior. A questão de posição de dirigir, ele realmente é um carro mais baixo. Você percebe que não é um projeto brasileiro quando você percebe que ele tem um teto mais baixo que praticamente todos os carros. Pode reparar, o Sandeirão alto, o próprio HB20 é mais alto. Por que que aconteceu isso, né? A gente sentiu que esse Onix, ele realmente foi aquele carro pensado para parecer um mini hatch médio, né? E querendo ou não, é mais ou menos o caminho que a Volks fez com o Polo e com o Virtus. Então achei que foi uma sacada boa. Eu acho que a GM nesse sentido acertou, porque ele realmente dá uma boa impressão estética, né? Mas claro que isso se cobra um pouco no espaço interno. Para quem é um motorista maior, né, um motorista mais gordo como eu, dá para achar uma posição de dirigir até bacana depois de alguns ajustes e tal, mas ele realmente, eu percebi que a parte esquerda, né, ou seja, a coluna B do carro, que seria aqui do meu ombro, ela é um pouco para dentro a mais do que, por exemplo, se você for no Argo. O Argo, ele tem um espaço entre central de banco e a parte esquerda muito maior do que esse carro. Então, assim, ele dá a impressão que o teto cobrou o preço, né? Então o teto é mais baixo, você tem que ficar mais perto do chão. Então muda um pouco a experiência em relação ao Onix antigo, que também tem o teto mais alto. Mas ainda assim, isso é mais... vai sentir mesmo quem realmente é maior, mais alto, como é meu caso. Se você não é esse perfil, fica tranquilo que você vai ser muito bem atendido nesse carro. O banco tem um ajuste, né, para elevar um pouco a altura. Não vai daquela sensação de dar um SUVzinho, né, passa muito longe disso. Mas para quem, né, é menor ou gosta de uma posição um pouco mais elevada, vai sim poder erguer um pouquinho o banco para ter essa sensação. Aqui em questão de altura, né, da minha cabeça até o teto, tem uns 3 dedos ainda de espaço, então tá tranquilo. Ó, em resposta de motor, ele realmente responde na hora. É um motor muito ágil, assim, realmente não tem o que discutir. Esse motor está muito bom. Não tem, como eu falei, aliar a performance e aliar a economia no mesmo motor. Não sei como as pessoas ainda têm coragem de defender motores aspirados que não chega nem perto da eficiência que esse motor tem. E questão de silêncio a bordo, né, ele realmente é muito silencioso. Em comportamento padrão assim, ele é extremamente silencioso. Você vai começar a ouvir barulho quando ele estiver numa velocidade um pouco ali mais elevada, né, ou seja, velocidade ou no caso a rotação. Então a rotação um pouco mais elevada, ele vai sim cobrar o preço. Temos sensores de ponto cego à direita, à esquerda. Eles realmente são bem úteis, são bem precisos. Eu reparei que em altas velocidades ele desliga por segurança. Não sei se é por questão de vento, talvez ele, né, vai entender que o vento é um carro, mas foi a única coisa que eu notei de diferente. Mas achei muito bacana isso daqui, então é bem legal, né, nessa versão Premier você ter essas opções. Posição de dirigir, como eu já falei, não é tão elevada, mas o painel ele fica realmente abaixo dos olhos. Não é aquele carro tipo Gol que você se sente na altura do painel e tem que olhar meio por cima. Aqui não, aqui ele tá numa altura bem legal. Então sim, um carro que, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria 9,5. Mas assim, coisas muito pontuais. Mesmo as coisas que eu falei de câmbio, essas coisas não são coisas que me, assim, cogitaria desistir do carro por isso. Eu acho que, assim, dá para se adequar isso daqui com o tempo muito fácil. A suspensão um pouquinho mais dura talvez seja a única coisa que me incomodaria um pouco mais, né? Mas ainda assim não é aquela dureza de, nossa, não vou conseguir ter um carro desse no dia a dia. Não, passa muito longe disso. Então é basicamente isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar da parte interna aqui do carro. Eu acho que é basicamente isso. Eu tentei fazer a parte de cidade curta e eu acho que é impossível fazer um vídeo curto. Então não vai ter jeito. Provavelmente esse vídeo vai ter que ser on-board mesmo, porque realmente não dá. Como que eu vou falar do interior de um carro em 3, 4 minutos? Não tem jeito não, pessoal. Então, né, vamos aí que daqui a pouco a gente vai para a parte de rodovia e aí a gente vai falar mais ainda do carro.